gente, axé, axé. Boa tarde, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo depois. Eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Se você é novo ou nova aqui, por favor, siga o canal para acompanhar os conteúdos. Hoje é terça-feira, é o dia que eu costumo falar sobre orixás, sobre candomblé, sobre religião, sobre a parte mais religiosa da minha pesquisa. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Firmino Pereira, eu sou atriz, arte educadora e doutora em artes cênicas pela Universidade Rei Juan Carlos da Espanha. A minha pesquisa é sobre os elementos culturais e estéticos do candomblé e das religiões de matriz africana no Brasil, desenvolvidas no Brasil, né? O tema de hoje que eu escolhi, ele começa por uma pergunta que muita gente me faz, que é muito frequente, que é a seguinte: qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé, entre o Candomblé e a Umbanda? Pois bem, eu vou falar sobre isso, mas também vou falar de aspectos da oralidade de ambas religiões e como a questão da ancestralidade é importante nas duas religiões, nas duas formas, e de que maneira ela se manifesta, porque se manifesta de formas diferenciadas, tá bom? Pois bem, então muito obrigada para quem está assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu vou dizer é que nas religiões de matriz africana, que no caso o candomblé é uma religião de matriz africana, assim como a Umbanda, que se desenvolveram no Brasil e também que tem sua origem na África, a questão da palavra é muito importante. Na África, a maioria das sociedades eram ágrafas. Então, a transmissão de conhecimento, ela se faz através da palavra. E a palavra e a verdade por detrás da palavra, ela tem muita importância. Porque quando você se compromete com a palavra, você tem um compromisso, você não tem a necessidade de assinar um papel. Então, de alguma maneira, o conceito é completamente diferente do mundo ocidental que nós vivemos. Por outro lado, existe o conceito de afoxé, que eu estou usando o termo Yorubá porque eu pertenço a uma casa Yorubá, a maior parte da minha pesquisa se faz nessa vertente. Afoxé significa poder da palavra. Então, uma pessoa sempre deve considerar que a sua palavra tem poder. Um poder de transformar, um poder de gerar, um poder de... E quando eu digo gerar, eu digo materializar coisas. Não apenas transmitir as suas ideias, ou seus planos, ou seus projetos, mas principalmente de criar realidade. Esse é o poder sagrado da palavra que está presente nessas religiões. E ele se manifesta de muitas maneiras, em ambas, tanto através da oralidade, que seria através do conhecimento transmitido de geração em geração, dentro dos locais de culto, sejam casas de candomblé ou de umbanda, de pai de santo para filho de santo, mãe de santo para filho de santos. E essas pessoas, elas vão adquirindo esse conhecimento através da escuta. Mas a oralidade, ela não se resume a apenas as palavras verbais. Ela também inclui outros elementos, como, por exemplo, os cânticos. Então, as rezas, as orações, que são o conjunto de textos sagrados que fazem invocações e que tem também uma finalidade de cura ou religiosa. Então, tudo isso são manifestações da palavra. Então, por isso mesmo, a questão da oralidade é tão importante em ambas religiões, né? No caso, as diferenças básicas são que o candomblé em si, ele é uma organização dos cultos aos orixás, como se faziam na África, que se reorganizaram de maneira distinta no Brasil, como eu já comentei, a questão do xirê e tantas outras coisas. Se vocês seguirem meu canal, vocês vão ver quando eu falo do candomblé, como isso se torna mais claro. Então, esse corpus de oralidade que se compõe de muitos conhecimentos que são transmitidos tal qual, inclusive nas palavras originais, na língua original, e assim também se preservou dentro dos cultos as línguas ancestrais da África, que talvez até nem se falem mais naquele continente,
porque as línguas também estão em constante transformação. Então, esse corpus é um conhecimento vivo, e ele é transmitido oralmente, tanto numa religião como na outra. Todos os detalhes do culto, todas as características dos orixás, tudo isso é transmitido oralmente. E dentro do candomblé, essa transmissão ela se faz através das casas de santo, nas iniciações, e também dentro do culto de Ifá, que é outra forma. E essa é uma das coisas mais importantes dentro da religião. A Umbanda, de maneira distinta, ela também é uma religião brasileira, mas ela se formou já posteriormente, ela se formou já no começo do século XX. Mais ou menos, aqui tem um registro histórico disso, que é o mais difundido, embora a gente tenha que entender que os cultos já existiam antes, mas não estavam organizados como tal, ou pelo menos denominados como tal. Então, dentro da história da Umbanda tem a figura do Zélio Fernandino de Moraes, que em 1908 começou a desenvolver essa religião. E ele começou como? Ele tinha 17 anos, teve um problema de saúde e ele foi a uma sessão de cura kardecista. E aí se manifestaram um caboclo e um preto velho, que são entidades da Umbanda. E então como eles na sessão kardecista eles não aceitaram essas entidades, ele de alguma maneira se revoltou e decidiu abrir uma casa para dar culto a essas entidades e também para trazer uma visão mais, como diz, mais igualitária, não tão tão eurocêntrica ou sectária, poderia-se dizer, das religiões. E aí a gente já vê outra coisa. A gente vê, por exemplo, que a Umbanda, ela é uma religião brasileira, ela foi fundada no Brasil, ela é o resultado de vários cultos, desde o catolicismo, então a questão do sincretismo é muito forte, a questão também do kardecismo, e devemos compreender que a questão do kardecismo é interessante, porque o Allan Kardec ele era francês, e a doutrina kardecista e todos os rituais que se faziam, as mesas, que vocês podem ver, inclusive em alguns filmes mesmo aparecem, as mesas de invocação, espíritas, tudo isso era muito frequente no século XIX na Europa, inclusive na Alemanha. Na Alemanha existem muitos casos, muitos registros disso. Então existiam muitas sociedades secretas, muitas reuniões, e tudo isso estava muito presente naquele final do século XIX e começo do século XX. E no Brasil não podia ser diferente, então ali já existia a Federação Espírita. Além do mais, também como nós temos a presença de africanos no Brasil, essa ancestralidade ela foi também plantada ali durante séculos. Os conhecimentos e todas as vivências e todas as histórias desses povos, elas também foram inseminadas ali. Além dos cultos indígenas, porque nós éramos um país, o Brasil era um país que estava completamente ocupado por indígenas, que foram devastados, que foram eliminados, mas a memória, ela em si permanece. E aí é a questão que eu vou colocar hoje, que eu acho mais interessante, que é a questão da memória e como essa memória se coloca. No caso do candomblé, ainda falando das diferenças, o candomblé faz os cultos aos orixás, que eu já comentei várias vezes, que é orixá em termos iorubás, mas que também pode ser inquices, em termos bantus, que também pode ser vodus, em termos jeje, que tudo isso mais ou menos subsiste no Brasil e mais ou menos tem até um certo sincretismo interno entre eles, de forma que a gente faz uma correspondência entre Inhaçã, Oiá, Matamba, que estão são entidades, orixás que estão em distintas nações, mas que são o mesmo tipo de energia, a mesma representação, mas assim, a grosso modo. Porém, existem diferenças, porque no candomblé a questão da oralidade ela é mais voltada à transmissão do conhecimento. Existe uma questão bastante estabelecida, bastante consolidada nos cânticos, nas rezas, tudo isso é transmitido tal e qual. Tanto que existe até recursos de rimas nesses textos, né, que na verdade são textos não escritos,
existem vários recursos de rimas para facilitar a memorização. E os orixás dentro do candomblé, ou dentro dos candomblés no Brasil, né, eles não são espíritos de pessoas. Podem ser ancestrais, divinizados, mas isso já foi há muito tempo, então já é uma questão já mais difusa do que seria na Umbanda, essa é uma das diferenças primordiais. Portanto, os orixás, eles se caracterizam, eles se vestem, ou melhor, são vestidos, eles dançam, eles têm uma presença física nos rituais, porém, eles não falam. Então, o orixá não vai falar com você e não vai responder uma pergunta sua. Isso já é a primeira característica. Embora, vou fazer aqui uma ressalva, no caso do culto de Ijeje, né, e no culto de Vodum, não é bem assim, pelo menos como se cultua no Haiti. No Brasil, eu não pude presenciar uma casa de um culto Jeje unicamente. Eu fui iniciada numa casa Jeje Nagô, que já tinha uma mescla muito forte com a questão iorubá, então eu não posso afirmar se isso ocorre ou não no Brasil, mas de qualquer maneira no Haiti, os voduns falam. Isso é diferente, eles falam, né? Que é muito diferente do que a gente cultua no candomblé no Brasil, que no Brasil normalmente não fala. Pode ser, no caso das casas de vodum que eu conheci, eu vi que existiam os encantados que falavam, mas o encantado é diferente do que seria o vodum. Então, eu tenho essa dúvida, mas de qualquer maneira, de modo geral, não falam. Já na Umbanda, sim, falam. A Umbanda já é diferente nesse aspecto. E no caso do candomblé, a maneira de comunicação dos orixás com as pessoas, em primeiro lugar, ela é imagética, ela é visual, por isso eu coloco que o componente visual e estético é tão importante. Então, se comunica através da dança, se comunica através do ilá. O ilá é um som que é emitido, como se fosse um grito de guerra. Esse, sim, é o som que os orixás emitem. A maneira como são vestidos, as cores, os elementos característicos. Por exemplo, eu estou usando esse brinco aqui que tem um raio. O raio, ele é uma representação de Inhaçã. Então, quando a gente vê uma Inhaçã dançando, vestida, paramentada, nós vamos encontrar em algum lugar a figura de um raio ou a figura de uma borboleta, que é outro símbolo também de Inhaçã. Quando se trata de uma Oxum, a gente já vai encontrar outra coisa, já vamos encontrar umas figuras de coração, vamos ver aqui, umas figuras de coração e uma cor mais assim dourada, por exemplo, assim. Tá? Isso aqui já seria uma figura muito mais de Oxum. Portanto, são formas de representação e de comunicação muito mais visuais, muito mais sinestésicas e muito mais, de algum modo, muito mais inconscientes. E como existe a comunicação, então? Como se comunica o mundo dos orixás, dos ancestrais, com as pessoas? Pois sim, existe um meio de comunicação. E o meio de comunicação é o oráculo de Ifá. Exato. O oráculo de Ifá, dentro do candomblé, ele é fundamental. Não vou dizer só dentro do candomblé, porque existe um culto de Ifá que é específico e que inclusive é patrimônio cultural da humanidade, que é um culto à parte, unicamente de Ifá, mas que logicamente acaba também cultuando alguma coisa de orixá, porque tem que cultuar, porque os orixás aparecem no oráculo de Ifá. Mas são processos diferentes, são sistemas diferentes, né? No candomblé, por exemplo, tanto o pai de santo como a mãe de santo jogam o Meridilogum, que é o oráculo, com os 16 búzios. Dentro desse conjunto de 16 búzios, existem as caídas, que é quando se joga o número que aparece, porque cada um dos 16 búzios podem compor combinações para se chegar
a um Odu. O Odu seria um número que tem representações dentro dos conceitos dos orixás, dos mitos e dos caminhos todos. Então, os orixás se comunicam dentro do candomblé através do oráculo de Ifá. Isso é assim que ocorre. E aí a pessoa vai, faz uma consulta, e dentro daquela consulta, que não é durante o ritual, as consultas são individualizadas, são individuais, são de algum modo, como você consulta qualquer profissional, mas um momento único, à parte, e tudo que se consulta dentro de um oráculo fica restringido ali. Existe a questão do segredo, porque se a gente fala de palavra, então vamos encontrar vários conceitos através da palavra. Vamos encontrar o que eu já comentei, que é o afoxé, vamos encontrar que é o poder da palavra, e vamos encontrar também a questão do segredo. E o segredo é muito importante, porque as coisas dentro do culto, elas são preservadas pelas pessoas que cultuam. E as pessoas que cultuam, elas têm níveis de iniciação, elas têm níveis de acesso e de preparação. Então, por isso a questão do segredo. Existem coisas que somente alguns iniciados, dentro do seu momento de preparação, têm acesso. E, portanto, a questão do segredo é importante. E uma das coisas importantes é justamente o segredo da consulta. Isso é importante também. Que talvez seja uma ética profissional que também está estendida para outras profissões. Então, talvez a lei de proteção de dados do sistema do candomblé seja anterior à lei de proteção de dados que a gente conhece agora. Mas ela existe e ela é respeitada, sim. Agora, no caso da Umbanda é muito diferente porque, como eu comentei, as entidades que se apresentam na Umbanda são entidades. Que significa? Significa que, como existe essa ligação com o kardecismo, que também está na origem da Umbanda, então a questão do espírito de uma pessoa que falece, de um espírito de uma reencarnação, tudo isso está presente na teologia da Umbanda. Portanto, existem algumas linhas de entidades que são como grupos de almas, de espíritos, e todos eles tiveram uma vida terrena e que tiveram uma experiência no mundo, na Terra, e eles, dentro dos rituais da Umbanda, eles aparecem, eles se incorporam nos médiums, que são as pessoas que são lá os iniciados da Umbanda, que são médiums, são pessoas que têm a possibilidade de incorporar aquela entidade, e essas pessoas, através da incorporação, elas vão conversar com a pessoa que está lá, com o consulente, com você. Normalmente, os rituais, eles ocorrem com uma música, eles ocorrem com uma luz tênue, e são muitas pessoas, de forma que também uma certa discrição está presente. Então, você vai, por exemplo, numa sessão de Umbanda, você vai passar por um passe, que é um processo de limpeza espiritual que eles fazem com a mão, assim, como para liberar alguma coisa na aura. Aí a gente vê que também existe uma influência de outras vertentes que a gente pode conhecer como orientais. Está presente ali. Então, a pessoa passa por essa consulta, ela conversa com essa entidade. As entidades principais, assim, que os grupos de entidades mais conhecidos são, por exemplo, os caboclos, que a gente já comentou, que os caboclos são as entidades que representam os espíritos dos indígenas. Então, eles têm características indígenas, a dança deles, a música, a comida que se oferece para eles como oferenda também de vínculo com a tradição indígena. E eles têm muita ligação com cura, porque tem muito conhecimento de ervas, de plantas. Então, a questão indígena está presente ali. Tem os preto velhos, que são como os antigos escravos ancestrais e velhos mesmo, com mais idade, que de alguma maneira é uma representação dos conselhos de anciãos que existe na África até hoje, né? As sociedades africanas, elas foram fundadas, elas se fundamentam também
em algumas sociedades secretas de pessoas nobres, anciões. E esses anciões são os mediadores daquele lugar. São aquelas pessoas que, quando alguém tem algum problema, algum conflito, se recorre a elas para poder chegar a algum consenso através daquele grupo de pessoas, que não é uma única pessoa. É um grupo, é um conjunto. Então, essa questão do conjunto, do grupo, é muito forte também nas tradições africanas, e isso foi transmitido para nós, né, nas nossas tradições afro-brasileiras. Além dos caboclos, que são importantíssimos, que está inclusive no mito de fundação, que foi o caso do caboclo das 7 encruzilhadas, que se incorporou no Zélio e que deu origem à Umbanda. Existem os preto velhos, que também já comentei, existem as linhas dos baianos, que fazem referência àquela população urbana da Bahia. Existem a linha dos erês, que são as crianças, e existe uma linha muito interessante, que é o povo da rua, povo da lira, que é uma forma de cultuar também o orixá Exu. Porque o orixá Exu, ele existe no candomblé, ele existe em todos os cultos de origem africana. Ele é o mensageiro, ele é o protetor, ele é o que está mais próximo dos seres humanos. É um elemento de ligação entre mundos, entre um mundo e outro. E a maneira como ele se personifica dentro da Umbanda é através dessas falanges, que a gente pode chamar de falanges, né? Que são grupos de almas, de pessoas que viveram naquele lugar, naquele momento, e que depois se desencarnaram, ou seja, faleceram, e que prestam essa ajuda espiritual para proteção, para limpeza espiritual e para orientação também espiritual das pessoas dentro do culto da Umbanda. Bom, dito isso, né, já se pode notar como existe uma diferença entre uma coisa e outra. Mas existe uma outra questão, que aí já é uma questão minha, né, como pesquisadora, que é a questão também que é o que vincula a ancestralidade e a oralidade. Que no caso do candomblé é um culto que foi formado no Brasil, sim, mas ele traz essa herança africana muito forte. Então a questão da ancestralidade ali, quando ocorre, e todo o corpus de conhecimento é transladado daquelas tradições africanas para o Brasil. Então a gente tem isso ali, é como uma coisa que se translada ali. Porém, existem também influências do sincretismo? Sim, existem. Que isso fez parte do processo, né, de formação, fez parte da maneira como essas pessoas viveram no Brasil. Existem também, talvez, sincretismo entre eles, de uma etnia para outra? Sim, existe. Como, por exemplo, o Jejinagô, que é uma mistura entre uma coisa e outra. Existem dentro da própria tradição deles casos até de dominação cultural de um reino ao outro, e essas dominações elas terminam incorporando os orixás, os deuses que eram cultuados naquele povo. Como ocorria, por exemplo, na antiguidade, como a gente pode recordar, né, para quem estudou história da arte, o que foi a transição entre Grécia e Roma. Como, por exemplo, Roma se apropriou dos deuses gregos e que, inclusive, modificou o nome deles para nomes romanos, mas que ainda era o mesmo deus. Por exemplo, Afrodite, que era na Grécia, Afrodite, e que em Roma passou a ser Vênus, e que tinha mais ou menos um culto parecido, similar. Então, todos esses processos de interação, eles ocorrem, porque as religiões, elas são algo humano, elas são um produto da humanidade, elas são um produto da cultura. E elas têm esse processo de mescla entre elas têm esse processo de interação com os meios, elas têm os processos de influência mútua. Então, a gente nunca pode pensar que a gente vai encontrar uma pureza única em algo, porque é impossível. Não tem. Mas o que tem é sempre uma predominância.
E essa predominância é o que a gente toma como base para poder compreender esses fenômenos. Mas se a gente quiser entender a fundo, a gente tem que entender também esses processos que ocorrem, que são próprios da humanidade, independente da cultura que seja. E aí, eu coloco a questão da Umbanda, que eu acho que realmente necessita muita pesquisa. Além do que, é uma religião que se expandiu muito pelo mundo, e é uma religião que ela é toda em português, as entidades falam em português, e os médiums de outros países, eles aprendem português para incorporar e para trabalhar com as entidades da Umbanda. Isso também é interessante, porque acaba sendo uma maneira de propagar a língua portuguesa pelo mundo. Isso é interessante, é até mesmo um fato inusitado, que a gente não poderia esperar que isso fosse acontecer. Mas, além disso, tem uma questão muito interessante, que é o fato de que essas entidades que aparecem na Umbanda, elas são como a memória do processo de colonização no Brasil. Então, são entidades que apareceram na história desde que o Brasil começou a ser colonizado. Eu vou falar aqui de uma que todo mundo conhece, que é a Maria Padilha. A Maria Padilha é considerada uma bombogira, ou pombagira, que é a representação feminina do Exu, porque o Exu na Umbanda, ele tem o masculino e o feminino, ele tem o homem e tem a mulher. Então, as mulheres têm vários nomes e tem uma que se chama Maria Padilha. Pois a Maria Padilha, ela, na verdade, ela também é uma representação de uma personagem histórica, que foi uma rainha espanhola, a Maria de Padilha, que foi primeiro amante do Pedro, chamado Pedro el Cruel, que foi mais ou menos no século XIV, uma coisa assim, que era 1300 e alguma coisa. E depois ela faleceu, e ela falecendo, ele ainda ele a coroou depois de morta, assim como a Inês, hein? Talvez a Inês tivesse um estado de decomposição pior, mas ela não. Ela foi coroada também depois de morta, que foi a maneira dele legitimar os filhos que ele teve com ela, porque ele teve 4 filhos com ela. E desses filhos ou filhas que ele teve, que na realidade eu acredito que foram filhas, eu tenho esse registro, eu vou falar mais sobre ela em outro dia, que eu acho que é interessante. Porque tem até um estudo muito, muito rico do Armindo Bião, que eu acho que vale a pena conhecer. Então, a Maria Padilha, só para comentar, né, ela é ancestral da Isabel Católica. Ela é, creio que, bisavó da Isabel Católica. E não só da Isabel Católica, porque parte das filhas dela se casaram na Inglaterra. Então, era da família Lancaster. Todos conhecem Lancaster, né? Daquela Guerra das Rosas e tudo mais. Provavelmente, talvez até tenha outros descendentes lá também. Mas ela teve descendência, e dessas descendências a gente tem, por exemplo, Isabel a Católica, que foi simplesmente a rainha que favoreceu o Cristóvão Colombo para que ele pudesse desenvolver a expedição dele, assim, descobriu e povoou a América. Então aí a gente vê que a história, ela dialoga, né? Ela dialoga com os cultos, e a Maria Padilha em si é uma entidade, é uma bombogira, que ela aparece na Umbanda, que ela dá consulta, que ela bebe champanhe, que ela conversa com as pessoas. Então, aí a gente vê que existe toda uma questão da oralidade, de como essa oralidade passou, como ela foi passando através desse culto, através dessa via, que é muito mais inconsciente do que consciente, né? E assim também com outros fatos históricos. Então, eu acho que a Umbanda é uma coisa que merece muito estudo, porque é interessante tentar descobrir como passa de uma via para outra. Como pode, né, os fatos que ocorreram naquele momento, naquela história que envolve aquela população, como de alguma maneira eles acabam passando ao inconsciente e se convertendo até mesmo em entidades que se manifestam e que interagem com as pessoas. Então isso é um processo muito interessante, né? Eu lembro de quando eu era criança,
isso foi um fato marcante, eu vou deixar registrado aqui, porque minha mãe, ela era de Umbanda, ela gostava, ela levava a gente, e pra mim foi ótimo, porque a gente teve muitas curas ali, né? Na época a gente não tinha nem tanto acesso à saúde, imagina, aí a gente ia, fazia os rituais, se benzia, tomava os banhos, e melhorava. Então, de alguma maneira, a gente teve esse contato aí nesse começo, né, de vida. E eu lembro de um cântico de baiano que era assim: oi, na Bahia tem baiano que sabe ler, na Bahia tem baiano que sabe ler. Oi, maltratar baiano, isso é que não pode ser. Maltratar baiano, isso é que não pode ser. Depois eu te dou veneno, você morre sem saber. Me chama de criminoso, mas não pode me prender. Eu ria, porque eu achava muito engraçado. Eu era criança, falava, que isso, né? Que isso? Mas depois de muitos anos estudando, eu fui estudar a revolta dos malês. A revolta dos malês foi uma revolta que aconteceu no século XIX, na Bahia, justamente, que era um grupo de escravos muçulmanos, que eram os únicos que sabiam ler, porque, na verdade, os outros eram até proibidos de estudar. Mas eles, como eram muçulmanos, eles sabiam ler em árabe. Então, eles conheciam, né? Eles escreviam e liam em árabe. Então, eles eram os únicos que sabiam ler. E o que eles fizeram ali foi justamente uma revolta que se baseava nisso. Eles queriam matar envenenados todos os brancos e tomar conta da cidade e tudo, formar ali um país. Então aí eu, depois de estudar, eu falei, que coisa mais interessante, né? Porque a revolta dos malês era isso. Então, como pode isso ter passado para o inconsciente e ter entrado nesse culto, que é um culto específico de baianos, e que chegou, por exemplo, eu não morava na Bahia, nunca morei na Bahia, morava em Minas, em Uberlândia, que é uma cidade do interior de Minas. Então, como pode a coisa sair de lá, do século XIX, na Bahia, em Salvador, e depois chegar dentro desse culto de Umbanda em Minas, uma coisa bem humilde, modesta, pequena. Então, assim, eu acho que isso é digno de estudo, sim, porque parece que é uma espécie de uma memória viva, e essa memória, ela continua, de alguma maneira, se reverberando, e ela é transmitida para novas gerações, através de cantos, através de mitos, e através dessas entidades que se manifestam na Umbanda. Então, queridos, era isso que eu queria dizer por hoje. Eu vou ficar aqui com a promessa de falar depois da Maria de Padilha, do personagem histórico e da personagem dentro da entidade, dentro da Umbanda, porque foi uma pesquisa que o Armindo Bião realizou, e ele teve uma bolsa para fazer isso. Ele veio para a Espanha fazer isso, ele esteve em Sevilha, onde a personagem real viveu. E depois ele voltou para a Bahia, criou o espetáculo. Ele era um dos fundadores da etnocenologia. E então eu vou comentar com vocês e vou deixar também a referência do estudo dele para quem quiser ler, porque realmente é fantástico. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!